Há momentos na vida em que você precisa caminhar sozinho, sozinha, estar só. E você muitas vezes pensa, reflete e pergunta: por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que eu estou só? Por que ninguém me socorre? Por que ninguém me dá a mão? Às vezes você procura socorro, procura ajuda e não encontra. Você bate na porta e a porta não se abre. Difícil, não é? Quando você precisa de socorro, você clama, você pede, você chora, você não encontra o socorro. Você precisa enfrentar aquela situação, aquele levante, aquele problema, aquela situação difícil, aquela tempestade, sozinho, sozinha. Você já se perguntou por que que isso aconteceu? Por que está acontecendo? E por que acontece? Você se perguntou, não é verdade? Isso aconteceu, acontece e está acontecendo porque você precisa ser lapidado, lapidada. É um processo que você precisa enfrentar. É como se fosse uma prova, uma avaliação para provar, testar a sua capacidade, a sua fé, a sua força, a sua persistência, a sua maturidade, a sua sabedoria, a sua fidelidade e lealdade para com Deus. E a humildade também. É um processo que Deus permite você passar, enfrentar sozinho. Ele não permite que ninguém te ajude, porque é você que tem que ser lapidado, é você que precisa ser lapidada. E é através desse processo que você enfrenta, que você vai crescer espiritualmente. É como ferro fundido em alta temperatura. Ele precisa passar por aquele processo para ter o formato de alguma coisa. Uma lâmina, uma espada ou outro produto. Assim é você. Você precisa passar por este processo como eu passei, como muitas pessoas passam. E o Senhor nosso Deus não permite que ninguém te ajude. Porque se as pessoas te ajudar, você não terá esse aprendizado, essa experiência. E você não aprenderá uma lição para a sua vida. Porque a gente só aprende vivendo, passando por experiências, sejam elas boas ou ruins, alegres ou tristes, com fartura, com abundância ou com dificuldade. Nós vivemos isso, nós precisamos passar por isso, porque é assim que nós subimos um degrau na espiritualidade, no crescimento espiritual. Deus nos lapida. Por isso Ele permite que a gente passe por esse processo e que ninguém nos socorre. Entenda
que cada vez que você passa por um processo desse, seja ele qual for, se você refletir bem, você verá que você aprendeu algo. Seja de bom, seja de ruim. E você precisa saber selecionar o que é de bom para você. Adquirir. Você precisa extrair o melhor dessa experiência. Porque se você guardar as piores coisas dessa experiência, não vai ser bom para você. Você vai continuar lá embaixo. Não vai subir um degrau a mais. E esse processo veio para nos ensinar a ter mais fé em Deus, acreditar em Deus, saber que Deus existe, porque às vezes quando a gente está bem, quando a gente está por cima, a gente esquece muitas vezes de agradecer a Deus. E a gente precisa, independente de se está numa situação difícil ou boa, agradecer sempre a Deus. E eu vou te falar um segredinho que eu aprendi, experiência própria. Não importa a situação que você esteja passando, agradeça sempre. Não murmure, não reclame, não fale mal, não blasfeme. Agradeça, que é agradecendo que se recebe. E eu te digo que Deus não se ausentou de você, não se afastou, não deixou de te observar nem te ouvir. Ele está aí do teu lado, como ele ficou do meu também. Muitas vezes ele silenciou, quando eu clamava, quando eu orava, quando eu chorava, quando eu até cansada, não conseguia falar, orar, mas ele me ouvia. Eu sabia que ele estava ali, porque eu sentia a presença dele. Mas quando ele liberou as bênçãos, veio como chuva de enxurrada. Veio uma atrás da outra. Por isso que eu te digo, mesmo você passando por esse processo, por esse levante, por essas dificuldades, por essa tempestade, não sei qual é que está passando, você está passando agora ou já passou, agradeça, agradeça. Se tiver comendo ovo, agradeça. Se não tiver ovo para comer, agradeça. Se não tiver nada para comer, agradeça. Se só beber água para matar a fome porque não tem comida, agradeça. Se você mora de aluguel, agradeça. Se você trabalha, agradeça pelo trabalho. Se você está com problema de saúde, agradeça. Você está vivo. Se você está andando ou não está andando, agradeça. Não importa o que você está passando na situação, agradeça. Agradeça sempre, que é agradecendo que você vai receber muito mais e Deus vai se alegrar com a sua atitude, com a sua ação, com a sua lealdade, com a sua fidelidade, com sua força, com sua garra, com a sua persistência e principalmente com a sua fé. Ele se alegrará porque você adquiriu lá na avaliação de Papai do Céu, nosso Deus, a prova você passou. Por isso, não murmure, não reclame. Agradeça sempre. Essa é a lição que Papai do Céu, a palavra que colocou no meu coração para falar com você. É por isso que você passou ou está passando por um levante, um processo, uma tempestade, uma dificuldade, sozinho, não encontrou ninguém para te ajudar, porque você precisa enfrentar esses processos, essas dificuldades, essa tempestade, esses levantes sozinho, porque é assim que você vai conseguir a sua aprovação no mundo espiritual, vai subir mais um degrau. E você fique ciente, tenha certeza que você vai ser recompensado.